Olá pessoas, tudo jóia, tudo tranquilo? Eu sou o professor Harid e estou com vocês para mais um vídeo. E na verdade o vídeo de hoje não é uma coisa muito tranquila. Hoje é quarta-feira, dia 13 de novembro de 2019. Para quem está vendo o vídeo aí numa outra data, num outro dia. Hoje nem seria dia de eu lançar vídeos. Afinal de contas, os meus vídeos geralmente são lançados na terça-feira e na sexta-feira. Mas eu não poderia me furtar como professor de falar de um incidente extremamente grave. Talvez um dos incidentes mais graves na história da diplomacia brasileira, em que ocorreu hoje a invasão da embaixada da Venezuela em Brasília. Exatamente, gente, né? A invasão da embaixada da Venezuela em Brasília. Durante essa madrugada, brasileiros, que nós ainda não sabemos bem quem são, que tipo de brasileiros foram, ajudando venezuelanos pró-governo Guaidó. Quem é o Guaidó? Guaidó é um autoproclamado presidente da Venezuela. Sabem que a Venezuela tem uma crise bem grande, uma crise interna, onde há abuso do poder por uma parte, onde há exageros desse governo por algumas partes, mas também é uma colaboração bem generosa dos Estados Unidos da América em relação à política internacional, ao embargo econômico da Venezuela. E quem está espremido no meio disso tudo é o povo venezuelano. Mas é importante destacar que uma das coisas mais importantes da Convenção dos Países pós-Segunda Guerra Mundial é a autodeterminação dos povos, ou seja, a autonomia dos povos em fazer a manutenção dos seus interesses. Não cabe à nação A, B ou C fazer essa intervenção. E o que aconteceu hoje, para quem não entende um pouco de diplomacia internacional, eu quero apenas explicar para vocês que uma embaixada significa um pedaço do território de determinado país, por exemplo, a embaixada da Venezuela. Tudo que está dentro do terreno da embaixada, atrás das cercas dos muros da embaixada, não é território brasileiro, embora esteja dentro do Brasil. Isso pertence à Venezuela. Bem como isso acontece na embaixada dos Estados Unidos, do Japão, de qualquer país, em qualquer lugar do mundo. Inclusive, vários são os filmes em que aparece que os refugiados estão... jornalistas buscam ajuda dentro das embaixadas dos seus países para evitar que eles sofram algum tipo de represália por aquele país. Isso é algo natural dentro da política internacional. O que de forma alguma é aceitável é que brasileiros, certo, que são pró-Guaidó, que é alguém que disputa o poder, se autoproclamou presidente da Venezuela, quando existe um Estado de direito em que o presidente é Nicolás Maduro, e aqui eu não vou entrar no mérito se o Maduro está certo ou se o Maduro está errado. Nicolás Maduro é o presidente de fato da Venezuela. Se vai haver lá uma revolução, etc e tal, isso não cabe a nós decidirmos enquanto brasileiros, isso é coisa para os venezuelanos decidirem. E o que aconteceu? Essa madrugada, brasileiros ajudando venezuelanos pró-Guaidó invadiram a embaixada da Venezuela. E essa invasão significa a mesma coisa que invadir um país. É um incidente internacional extremamente grave, em que, para vocês terem uma ideia, países muçulmanos, gente, países ortodoxos, né, onde temos a questão do terrorismo, onde temos várias situações, respeitam muito dentro de uma embaixada. Eu nunca imaginei que o Brasil faria isso. E o que mais me preocupa nisso é a questão de que isso é endossado pelo Twitter, foi endossado pelo clã Bolsonaro. Um dos filhos do presidente Bolsonaro, ele coloca que ele não vê nada demais, uma vez que o Brasil, a partir do governo do presidente Jair Bolsonaro, ele é favorável ao então autoproclamado, se eu não me engano, o nome dele é Juan Guaidó. Então ele diz que não vê nada de mal, uma vez que tirem o embaixador que representa o governo do Maduro, uma vez que o governo Bolsonaro, o atual governo brasileiro, não reconhece o governo de Nicolás Maduro e apoia Juan Guaidó. Isso é muito grave, gente. Isso nós corremos risco, enquanto nação, de graves intervenções internacionais, inclusive o risco de uma guerra, gente.
esse risco ele existe porque nós ferimos um território que não é nosso. Aqui eu não estou julgando, embora eu não concorde com o governo Bolsonaro, eu não estou aqui julgando a atitude do Bolsonaro apoiar ou não apoiar o Guaidó, mas sim a questão de invadir um território que não lhe pertence. É a mesma coisa para você que está me olhando aí, que alguém invadir a tua casa. É mais ou menos a mesma coisa, não tem muita diferença. Isso tem me preocupado muito, porque não é algo isolado. Tem se falado na volta do AI-5, nós temos visto cada vez mais discursos de extremos. Isso é muito, muito perigoso. A soltura do presidente Lula num momento como esse, por aqueles mesmos que o condenaram há algum tempo atrás. O que isso representa? O que isso significa? Eu sou um simples professor de história, mas eu procuro especialistas, eu procuro pessoas que estão muito mais por dentro do cenário político, eu procuro ler, procuro me informar, e eu não consigo ver o que isso representou a partir do STF. Eu vejo convulsões sociais no Chile, eu vejo a Argentina derrubando um governo de extrema direita a partir da eleição de um governo mais progressista na Argentina. Eu vejo o Brasil tapado de ódio e cada vez com maiores extremos, a esquerda de um lado, a extrema direita de outro. E nós, nesse circo montado, em que a taxa de desemprego é enorme, a crise política cada vez se agrava mais. Agora o presidente vai fundar um novo partido. Qual será a intenção? Quais serão os atos disso? Quando é que vamos pensar nos brasileiros, nos 13 milhões de desempregados, na quantidade enorme de empresas que estão fechando, no salário com cada vez menor poder de compra, menor poder de consumo? Isso é muito importante que nós tenhamos uma percepção disso. Não, como eu disse em outros vídeos, não é eu que vou dizer o que fazer, não é A ou B, mas é importante que nós, eles, possamos ficar antenados, que nós possamos nos informar, para que nós não venhamos a servir de massa de manobra de A ou de B. Uma coisa é certa, nós estamos vivendo um risco enorme, um risco de fascismo, ou chamado neofascismo. E dentre as características do fascismo, nós temos também a questão do Estado militarizado, do estado de guerra, da intervenção, do autoritarismo, de uma educação lacônica, sem contestação, aonde só o que vale é a voz das autocracias, daqueles que estão falando. Brasileiros, cidadãos, cidadãs, é muito importante que vocês saiam da sua zona de conforto, que vocês se informem, que vocês tenham muita capacidade de analisar o que está acontecendo, para que nós não venhamos a derramar sangue. Uma guerra, um conflito, mortes, é algo que estamos a um estalar de dedos. Por onde, eu não sei. Até porque a história, ela é absolutamente imprevisível. Ela pode ser algo previsível, mas ela também pode ser algo absolutamente imprevisível também. Vejam um exemplo da Revolução Francesa, que foi algo que jamais se imaginaria. Vejamos a questão dos movimentos de independência da América Latina, como aquilo foi acontecendo num emaranhado de situações até que chegou a independência de vários países latino-americanos e a fragmentação desses. A própria independência dos Estados Unidos da América, várias revoluções, o próprio fascismo da década de 20, da década de 30, que começa a surgir de uma maneira modesta. O próprio Churchill já prevê que aquilo vai acontecer e ninguém lhe deu ouvidos. O saldo disso, 30 milhões de mortos. Alguns falam em 20 milhões, 30 milhões, não importa, mas foram muitos milhões de pessoas que morreram. Então, gente, pensem nisso. Isso é muito sério que está acontecendo. Esses exageros, esses extremos, nós corremos sérios riscos. Muito obrigado a todos. Beijo no coração. Até o próximo vídeo, gente. Valeu. Tchau, tchau.